Quem é o espanhol do Sevilha oferecido por Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre a volta de James Rodrigues ao São Paulo. Ela deve acontecer nessa quarta-feira, tricolor que fechou a compra de André Silva nas últimas horas. Te atualizo sobre o Santos que tomou mais um transfer ban da FIFA. Quero falar ainda sobre a nova divisão societária do Clube Atlético Mineiro, as últimas do Campeonato Paulista. O regulamento do Paulistão tem sofrido muitas críticas e a minha portuguesa está envolvida. Falo também sobre o rival do Vasco, muito bem em Santa Catarina. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas. Colocando na tela partidas da Copa do Brasil para você fazer sua fezinha. Tem Atlético e Volta Redonda, vou de vitória do time mineiro. Tem Iguatu e Juventude, vou de empate ou vitória do Juventude. Para completar, Marcílio Dias e Vasco da Gama. A minha sugestão é de menos de 2,5 gols na partida. Lembrando, para participar da aposta real é super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai utilizar o código CNICOLA, como eu estou mostrando na tela, tudo maiúsculo e junto, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Só para lembrar, você precisa ter 18 anos ou mais e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o meia Gerson do Flamengo. O rubro-negro emitiu nas últimas horas uma nota afirmando que o atleta vai precisar passar por uma cirurgia no rim. Não há prazo para retorno, nada a ver com o futebol, ele desenvolveu um problema no rim e vai haver a necessidade dessa cirurgia, não há prazo para o seu retorno. Quero contar também que o Botafogo apresentou de forma oficial Gregori, volante de 29 anos de idade, que já passou pelo Bahia, estava no Inter Miami, mesmo time de Lionel Messi, operação de $2,5 milhões, terceira contratação mais cara da história do Botafogo. Para completar o giro de notícias, o Ituano apresentou Alberto Valentim como seu novo comandante. O Ituano, que está na zona do rebaixamento do Paulistão, é o penúltimo colocado com 6 pontos, restam apenas 2 partidas, e o Alberto Valentim vai tentar salvar a equipe, que tem apenas 3 gols marcados em 10 partidas disputadas. Bora falar agora sobre o rival do Vasco na Copa do Brasil, que faz ótima campanha no Campeonato Catarinense. Marcílio Dias é o vice-líder de um dos principais estaduais do país. São 20 pontos conquistados, 22 do Criciúma, ou seja, a diferença de 2 pontos para um time que vai disputar a Série A do Brasileiro e que tem condições financeiras muito melhores do que a dos seus rivais no estado catarinense. Nessa campanha de 20 pontos em 30 possíveis, o Marcílio Dias colecionou alguns resultados bem legais, como a vitória contra o Criciúma por 1-0, contra o Figueirense por 2-0 e contra a Chapecoense por 2-1. Temporada de 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Campeonato Catarinense apresenta enorme equilíbrio da terceira posição para baixo. O Criciúma tem 22, o Marcílio Dias aparece com 20 e na terceira colocação aparece o Figueirense com 15, depois o Barra, o Avaí, o Hercílio Luz e o Brusque, todos com 14 pontos. Os 8 primeiros colocados passam para a fase de mata-mata. Só para lembrar, o Vasco joga por um empate ou por uma vitória para garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Prêmio aos times de Série A que chegam à segunda fase da Copa do Brasil beira R$1.800.000. Quero te explicar a confusão que está rolando no regulamento do Campeonato Paulista. Muita gente cornetando o fato de a minha portuguesa ter a chance de passar para a próxima fase com apenas 7 pontos, enquanto o São Bernardo com 15 pontos. O Água Santa e o Mirassol com 14 correndo enorme risco de ficar fora. É que o Campeonato Paulista premia para a classificação para a próxima fase o desempenho dentro de cada grupo. E aí calhou de o grupo A, que conta com Santos, Portuguesa, Ituano e Santo André, reunir alguns dos times com piores campanhas. Santo André é o lanterna da competição, tem 5 pontos. O Ituano é o vice-lanterna da competição na classificação geral, tem 6 pontos. E a Portuguesa, que ainda luta contra o rebaixamento, aparece com 7. O Santos disparou, é líder inclusive da classificação geral. Em outros grupos há muito mais equilíbrio, como no caso do São Bernardo, que é o terceiro colocado do seu grupo, tendo 15 pontos.
é que ele deu azar de pegar um Novo Horizontino com 18 e o São Paulo também com 15. O tricolor joga nessa quarta-feira contra a Inter de Limeira em jogo atrasado e se vencer alcança os 18 pontos no Novo Horizontino. Água Santa com 14 e Mirassol com 14 também estão hoje fora das duas primeiras colocações de cada grupo. Só para lembrar, embora os clubes certamente vão reclamar daqui para frente, a Federação Paulista sempre adverte que esse regulamento foi aprovado por todos os clubes participantes do Campeonato Paulista, tanto na edição desse ano quanto na edição do ano passado. Só para efeito de rebaixamento, que a classificação geral é que vale, por isso hoje o Santo André com 5 pontos e o Ituano com 6 seriam os rebaixados. Bora falar agora sobre a nova divisão societária da SAF do Galo. Nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo aprovou o aporte de 200 milhões de reais que será feito pelo Daniel Vorcaro. Esse cara já era um dos sócios da SAF do Galo, ele tinha 12%, não, para falar a verdade, ele tinha 8,2% das ações. E com esses 200 milhões de reais, ele garantiu mais 12% dentro da sociedade e vai passar a ter 20,2%. Vai ser a segunda figura mais importante dentro dos percentuais, só atrás de Rafael e Rubens Menin, que possuem 41,8%. Os donos da construtora, a MRV, que tem uma série de outros negócios, tinham 49,9% das ações, com o aporte desses 200 milhões de reais que garantiram ao Vorcaro mais 12%. Rafael e Rubens Menin tiveram uma pequena redução nos seus percentuais, hoje eles são donos de 41,8% das ações da SAF do Galo. Ricardo Guimarães perdeu 1,4% e passa a ter 6,3% das ações. O Grupo Figa teve uma redução de 1,5% e tem aproximadamente 6,7 milhões. O que o torcedor do Galo quer saber é como é que esses 200 milhões de reais serão investidos. A maior parte da grana será utilizada para pagamento de dívidas. O Atlético chegou a ter um custo de 180 milhões de reais por ano apenas com pagamentos de juros da dívida. É aquilo que você paga para não ter a sua dívida aumentada. Então o Atlético vai usar a maior parte desses 200 milhões para quitar ainda mais dívidas, para fazer com que o clube se torne cada vez mais sustentável, e o restante pode ser utilizado sim na contratação de jogadores. Bora trazer notícia ruim a respeito do Santos. O Peixe se livrou na sexta-feira da semana passada daquele transfer ban de 4 milhões de reais da dívida que tinha com o Fabian Bustos, certo? Inclusive o Santos já conseguiu o registro da contratação do Gabriel Brazão, atleta que havia chegado no início da temporada, mas não pôde ser inscrito justamente por conta dessa punição. Gabriel Brazão terá condição de fazer parte do Santos a partir do mata-mata do Paulistão. Mas a FIFA já comunicou ao Santos que nos próximos dias vai passar a valer um novo transfer ban, esse bem mais caro, de 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões de reais. Tudo por causa de uma dívida do Santos com o Krasnodar da Rússia pela compra do Cueva. O jogador peruano havia sido adquirido no fim do ano de 2020 pelo José Carlos Pérez. A passagem do Cueva foi tenebrosa pelo Santos. Só 19 partidas disputadas, acabou se mudando para o México numa baita confusão. Hoje joga no Al Fateh da Arábia Saudita. O grande problema é o presidente Marcelo Teixeira, que conseguiu até com alguma dificuldade levantar esses 4 milhões, alega que não vai ter condições de pagamento de 20 milhões de reais num futuro muito curto. Então é possível que o Santos conviva com esse transfer ban e isso atrapalha inclusive a preparação e a inscrição de atletas para o Campeonato Brasileiro. As más gestões do passado seguem causando muitos problemas no presente e também no futuro. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. André Silva é novo reforço do tricolor. Nessa terça-feira ele foi ao ginásio, à academia, ao centro de treinamentos do Vitória de Guimarães para recolher seus pertences e se despedir dos demais atletas. Já havia contado para vocês que a operação foi fechada com o São Paulo em 3,5 milhões de dólares. Vai haver o pagamento em parcelas, menos parcelas do que o São Paulo gostaria, mas mais próximo daquilo que o Vitória de Guimarães exigia. O time português, no primeiro momento, inclusive, trabalhava com um pagamento integral todo à vista. Além da história do André Silva, que vai se tornar reforço antes do dia 7 de março. Dessa maneira vai ter possibilidade de atuar pelo São Paulo na reta final do Campeonato Paulista e para todo o restante do ano. Queria acrescentar que James Rodrigues está com o time em Brasília. São Paulo já embarcou rumo à capital federal. Confronto dessa quarta-feira contra a Inter de Limeira, em jogo atrasado do Campeonato Paulista. O mando era da Inter de Limeira, que preferiu jogar em Brasília atrás de mais dinheiro.
será certamente a primeira partida do James Rodrigues. A tendência é que ele vá para o banco de reservas, mas eu duvido que o Carpini não coloque o James Rodrigues para jogar em algum momento da partida por conta de toda a celeuma. James, você vai lembrar, havia pedido para ser negociado, voltou atrás, desistiu da rescisão do contrato, ele não conseguiu encontrar clubes que tivessem dispostos a pagar R$1,5 milhão a que ele tem direito por mês. Enfim, surge uma nova perspectiva em relação ao atleta. Já ouvi de duas pessoas diferentes do São Paulo que o James tem treinado muito bem, mas sua presença no time titular exigiria um esquema especial para ele. Talvez agora no momento de baixa, com o time sem vencer a 4 partidas e muitas contestações ao trabalho do Thiago Carpini, esteja chegando a hora de o James brilhar com a camisa do tricolor. Se também não der certo agora, aí fica mais do que provado que a contratação foi equivocada. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de um meio-campista espanhol sugerido nos últimos dias ao Corinthians. É a segunda vez em 2 janelas que Oliver Torres tem seu nome especulado no timão, nos 2 momentos por conta de empresários intermediários, que nem são representantes do atleta, mas estão de olho na possibilidade de fazer acordo. O Oliver Torres é um atleta que surgiu no futebol espanhol, se destacou no Porto e é jogador do Sevilha, mais titular do que reserva na atual temporada. 19 jogos começando e 11 partidas entrando do banco de reservas, são 30 jogos, nenhum gol e uma assistência. O contrato dele no Sevilha se encerra em 30 de junho e o Oliver Torres já está começando a prospectar possibilidades. Ele já sabe que não ficará no Sevilha, assim como o Lamela, atacante argentino, que esse sim interessa ao Corinthians. Antes de trazer a posição do Corinthians em relação ao Oliver Torres, só contar que o nome que a sugestão do atleta ao Corinthians foi divulgada nessa terça-feira pelo meu amigo Thiago Fernandes. Posso contar para vocês que dentro do Corinthians há a avaliação de que o Oliver Torres custaria muito caro, mesmo ficando livre no mercado, ele gostaria de um pacote que giraria com impostos em algo superior a R$1 milhão por mês. É uma aposta muito arriscada, apesar da aprovação do Antônio Oliveira. Contei para vocês que o volante Tcheca, 29 anos de idade, português, esse que conta com o apoio do Antônio Oliveira, está louco para jogar no Corinthians, chegaria sem custos. A grande questão é física, ele não joga uma partida por 90 minutos há mais de um ano, sua última partida em campo, ainda que com menos minutos, foram 12 minutos, aconteceu em julho do ano passado. O Tcheca, para fechar com o Corinthians, topa inclusive um contrato de produtividade, com salário baixo e o restante atrelado a jogos, mas ainda não há uma posição definitiva do timão em relação a esse atleta. Só para completar sobre o Corinthians, é a apresentação do elenco nessa terça-feira, depois da folga na segunda, vídeo circulando na internet de Wesley e Biro na companhia de uma advogada conhecida chamada Deolane. Enfim, na segunda-feira, dia seguinte, a derrota para Ponte Preta, repercussão negativa. Timão que também divulgou detalhes do encontro institucional que aconteceu com o Bayern de Munique. Os representantes do clube alemão estão no Brasil e visitaram o centro de treinamento alvinegro para tentar iniciar uma parceria que pode, no futuro não tão distante, garantir vantagens às categorias de base e também ao time feminino. A gente volta às 7, tem programa do Nicola para você perguntar e eu responder. Beleza? Abraço, tchau!